Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de dica. Na dica de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre cache. Tá? Então, o que é cache e por que é tão importante a gente pensar sobre isso quando a gente está construindo uma aplicação que pode escalar. Tá? Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre caches de uma maneira mais simplificada e depois a gente vai fazer um outro vídeo construindo uma cache mais útil, digamos assim. Mas primeiro a gente vai entender o conceito de cache em si. Tá? Então, a gente vai construir aqui um exemplo mais simples para entender cache e depois a gente vai fazer um exemplo mais real, digamos assim. Então, olha só, eu tenho um diretório aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um yarn add express, a gente vai fazer um projetinho em Express porque é mais fácil da gente mostrar uma cache, vamos dizer assim, no Express, tá? Então, olha só, eu já tenho aqui meu Visual Code, Visual Studio Code aberto, vou criar um arquivo novo com o meu servidor aqui, index, e é o seguinte, vamos criar um servidorzinho, então const express, require express, const app, vou instanciar express, deixar a porta definida aqui, e app.get barra, e vamos colocar aqui rec res, aí console, res.send, caching things, a gente vai cachear as coisas aqui, app.listen, na porta, e deu tudo certo aqui, console.log, running, só para a gente saber que rodou. Então, olha só, aqui a gente não tem, aqui é só um servidorzinho básico aqui, tá, que eu quero mostrar para vocês como a gente poderia utilizar, qual é o mecanismo da cache. Então, olha só, vamos rodar ele aqui, node index, tá rodando, localhost 3000, legal, caching things. Pessoal, então qual que é a ideia da cache? Tá? Então se a gente for pensar em cache de máquina, cache, qualquer tipo de cache tá, em computação, a gente vai tentar usar uma forma mais rápida para dados comuns. Então, ou que podem se repetir. Então, por exemplo, quando a gente pensa em cache no computador nosso, vamos dizer assim, a gente tem dois níveis de cache. Tem uma cache que é mais perto do processador, porém ela é uma cache mais cara, então ela é menor, mas é mais fácil para o processador controlar essas informações. E aí a gente tem uma outra cache que também, geralmente a gente muda os níveis ali, acho que se não me engano, uma fica dentro do processador e a outra fica fora. E aí depois a gente tem a memória em si, e a memória também é um tipo de cache, né? Então, os dados nossos que ficam no disco, digamos assim, eles sobem para cache para ser processados. Então, o que acontece? Quanto mais próximo do processador que a gente vai ficando, mais rápido vai ficando, tá? E a ideia nossa aqui, em cachear coisas para a web, é mais ou menos a mesma coisa. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma operação no banco de dados, tá? Então a gente faz um find no banco de dados aqui, que demora mais ou menos 200 milissegundos. Porém, a gente pode usar a memória que gasta mais ou menos 10 milissegundos para a gente pegar. Então o que acontece? Se essa rota, digamos assim, ela é muito acessada, então imagina que a gente tenha 1000 usuários acessando essa rota. No mínimo aqui a gente vai rodar 200 vezes 1000, 1, 2, 3, 200 mil milissegundos para rodar isso aqui. E nesse aqui de baixo, o que vai acontecer? A gente vai ter 10 mil. Então olha só, olha a diferença de proporção de quanto que a gente vai gastar de recurso e quanto tempo isso vai demorar para devolver para o usuário. Então agora imagina o seguinte, mas como que a gente vai fazer? Se eu preciso fazer uma busca, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo eu preciso usar uma cache, né? Então vamos imaginar esse cenário aqui, a gente tem uma busca no banco de dados e ao mesmo tempo eu tenho uma cache para fazer aqui. Então olha só, se a gente fizer a primeira e as subsequentes a gente não fizer, o que acontece? Aqui ao invés de ser 1000, em uma delas a gente vai gastar 200 milissegundos e na restante a gente vai gastar 10 milissegundos. Então assim, a gente vai gastar menos vezes esse que é mais pesado. Tá? Então essa é a ideia da cache, né? A gente vai guardar um dado que é muito pesado e depois nas requisições subsequentes a gente não precisa mais gastar esse tempo. Um exemplo bem simples que a gente pode fazer para mostrar a cache é o seguinte, a gente pode criar nossa cache com
como um objeto gigante aqui dentro do nosso servidor. E aí o que acontece? Ó? Vamos supor que a gente faça o seguinte. Ó. A gente tem aqui o cache infinites e a gente tem um app.get get /id. Um cara aqui que só pega esse ID nosso, tá? Então olha só, esse cara ele vai tentar fazer uma leitura em algum lugar. Então vamos simular uma conexão com o banco aqui, ó, db find, tá? E a gente vai passar um ID para ele aqui e ele vai retornar para a gente uma promise. Resolve, reject. Então olha só, set timeout. Então daqui um tempinho a gente vai fazer o quê? A gente vai chamar o resolve, passando o valor que foi passado para a gente. E aqui a gente vai colocar um math.random. Ele vai rodar um número vezes 2.000 milissegundos aqui. Então, olha só, toda vez que a gente for para o banco, ele vai demorar um valor aleatório com até 2 milissegundos aqui para a gente. Tá, vamos fazer um teste se isso funciona, né? Então, eu vou transformar esse cara aqui em async. Esse cara aqui, ele vai fazer const o ID, await, dbfind. Qual ID que eu quero? hack.parents.id e rest.send ID returned from DB. Para a gente saber que realmente foi do banco, né? A gente vai fazer isso aqui, ó. E aí a gente vai pegar o ID aqui que ele retornou. Então olha só, toda vez que eu der um get barra e um ID, ele pode demorar um tempo aleatório para chamar esse retorno aqui. Vamos checar se está rodando direitinho. Vou startar novamente. F5, beleza. Então agora o item 10. Opa, esqueci que tem que colocar um get 10. Então olha lá, ele gasta... Vamos fazer um negócio diferente, né? Vamos colocar esse tempo aqui, ó. Vamos colocar ele do lado de fora, só para a gente saber quanto tempo que a gente está economizando aqui. Time. E aqui time. Mais time. Tá? Só para a gente ter uma ideia de quanto tempo que o nosso simuladorzinho de banco de dados está demorando. Então olha lá, 837 milissegundos. Vamos converter esse cara para inteiro aqui. Parseint. Só para a gente conseguir fazer um teste. Olha só, quase mais de um segundo, né? Então, qual que é o detalhe do cache aqui agora? Então ele gastou isso para pegar a primeira instância. Qual que é a nossa ideia aqui? Toda vez que a gente utiliza cache, a gente faz o seguinte, a gente tem que fazer, vamos pegar aqui const, eu vou colocar esse ID aqui, eu vou colocar um ID value aqui, nome ridículo para essa variável, mas só para a gente ter uma ideia. Então olha só, qual que é a intenção? A gente vai ter que ir pelo menos uma vez aqui no ID value para pegar esse valor, tá? Então não vai ter jeito. Mas o que a gente pode fazer? Se na nossa cache, na posição ID existir, o que a gente faz? Rest.send e aí a gente vai pegar esse cara aqui, ó. A gente vai fazer isso aqui e ao invés de retornar o cache, a gente vai retornar o cache ID. Se não, a gente vai no banco, que é o nosso banquinho aqui. É o nosso banquinho aqui. E vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai lá, buscou, achamos no banco. Nossa cache vai fazer o quê? Na posição ID vai ser igual a ID value. E aqui a gente vai colocar ID value. Simplesmente isso já nos dá uma cache. Então olha só que legal. Vou rodar novamente, F5. Troquei aqui. Cadê? Cache ID. Returned from cache. Só vamos checar aqui se está tudo certo. Se a gente não fez nenhuma caquita.
366, por que ele não passou o ID ali? Temos algum erro aqui. A gente não passou o ID aqui, ó. Faltou a gente passar o rec.parents.id, tá? Vamos startar novamente aqui. Então F5. Legal, então a gente pegou o valor 10 e ele gastou um pouquinho mais de um segundo. F5. Olha agora, está instantâneo. Então qual que é a intenção da cache? Aqui, ó, quando a gente acha, a gente fala que é um cache hit. Então a gente acertou a cache. Estou reaproveitando essa URL, estou reaproveitando esse tempo, vamos dizer assim, de resposta. Se eu não achei, a gente fala que é um cache miss. Então a gente perdeu essa cache. Então a gente não conseguiu pegar essa cache. E aí o que a gente faz? A gente adiciona esse valor aqui a gente adiciona na cache e devolve para o usuário. E a gente tem uma outra forma também, uma outra coisa que é interessante, que é o seguinte. Quer saber se a nossa cache ela tem que ser invalidada ou não, né? Então, qual que seria a ideia? A gente armazena, além de armazenar só o valor aqui, a gente fala, olha só, o valor é esse cara, e eu tenho um tempo aqui, quando foi criado essa cache. Então, new date.getTime. Então, faz quanto tempo que essa cache foi criada? Tá? Se a gente fizer isso, olha só que interessante. A gente pode depois, além de checar se existe esse ID, a gente pode checar o tempo, né? Quanto tempo que esse item na cache tá válido, né? Então, por exemplo, vamos supor, vamos fazer um teste aqui, ó. Se a gente fizer esse teste já, a gente já vai ter um resultado legal. A gente vai ter o tempo que ela foi criada. Então, F5. Ó, o primeiro é mais lento, o segundo é um object. Vamos colocar para ele salvar, mostrar para a gente aqui, aliás. Aqui, ó, na hora que ele for mostrar, JSON.stringify. Só para a gente saber o que está retornando aqui. Então, parei, startei de novo. F5. Então, na primeira tudo bem. Na segunda, olha lá, o tempo que ele foi adicionado na cache. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode checar simplesmente o seguinte. Ele bateu na cache, então vamos fazer o seguinte, ó, newDate.getTime aqui e mais esse cara. Olha o que a gente vai fazer. Então F5, F5. Opa, fiz uma coisa errada aqui, peraí. Opa, .getTime. Vamos lá, F5. Olha, isso foi rápido, hein? Então olha só, a gente pode comparar esse valor com esse valor. Percebam que cada vez ele está mais afastado, ó. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente fazer o seguinte, checar const now é igual a esse cara, e além de checar se existe, a gente pode checar se no cache, na posição id.time, é menor do que agora, mais, vamos colocar 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 10 mil aqui, mais 10 segundos. Então, vamos ver se funciona. Então, return from cache, beleza. Vamos ver se a gente conseguiu acertar aqui. F5, o primeiro vai ser demorado, porque veio do banco. Segundo, vamos ver se 10 segundos depois ele vai. Opa, tem uma coisa estranha aqui. Por que tem um NaN aqui? Pô, pera, tem uma coisa errada aqui, né? Ele não retorna o de cá. The Valley. Cachemeiras. A gente pode fazer um JSON.stringify. Só para ficar melhor nosso exemplo aqui. Cache na posição id.
ele vai ficar igual o de cima ali. Então o primeiro ele retorna do banco, olha, o segundo ele está dando pau aqui. Se cache.time, por que ele está dando nó? Ele está dando not a number. Ah, porque tem um mais aqui. Cabeção. Beleza, agora vamos lá. F5. Pegou do... Ó, pegou da cache. Preciso de 10 segundos, né? A gente poderia fazer um negócio também aqui, né? Só pra gente saber quanto que é o delta. A gente fez alguma coisa errada aqui. Vamos checar quanto que é o delta primeiro. All time tá aqui, get time tá aqui. E por que que esse cara aqui... Vamos colocar aqui, console log. F5. True. Ah não, na verdade é o contrário, né? Mais 10.000. Agora sim. É o contrário aqui. Na verdade aqui o time mais 10.000 é menor que null. Isso aí. Vamos fazer de novo aqui. Errei a conta. F5. Veio a primeira da cache. Depois de 10 segundos, ele vai ter que pegar uma... Vamos ver... Se não errei de novo, né? Bom, provavelmente eu errei de novo. Vamos pegar a idade aqui dele, né? Só pra gente checar. Então, sim. Qual que vai ser a idade desse item da cache? Cache id.time e now menos time. Então a gente vai saber qual que é a idade dele aqui. Vamos rodar de novo. Pegou do banco. Ah, agora ele está pegando todas do banco. Espera aí, que a gente errou então essa conta. Vamos tirar esse cara aqui por enquanto. A gente errou alguma coisinha na conta. A gente vai checar isso já. F5. Pegou o primeiro do banco. Legal, ó. Então... Tá certo, ó. Então, o que a gente tem que fazer? Se ele passar aqui, a gente poderia fazer algo aqui, né, direto. Então, cache hit, se e o cache.id.time, ele tem que ser menor ou maior que null. 2, 3. É isso aqui. Se ele for menor, isso, é isso aqui. Vamos lá. Eu errei aquela hora a conta. Vamos ver se agora... Aliás, a gente pode pôr menos, né? Vamos deixar assim mesmo, vai. Então F5, a primeira bateu no banco. Aqui, ó, o delta T. Quando chegar em 10, ele vai bater no banco de novo. Agora, se agora... Legal. E agora cache, 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 cache. Pessoal, então olha só, o que a gente está implementando aqui? A gente fez um sistema de cache, tá? Com um timeout aqui para aquele item da cache. Tá? Então, o que é importante a gente pensar quando a gente está considerando, planejando, ou arquiteturando um sistema de cache? Como que vai ser a minha estratégia para apagar e dar um refresh nesse item? Tá? Então imagina que esse item possa ser atualizado de quanto em quanto tempo. Então qual a periodicidade disso? Então, por exemplo, no caso do nosso aqui,
em 10 segundos, se a gente tivesse, sei lá, 1000 acessos em 10 segundos, a gente já teria reaproveitado muito esses dados. Obviamente, esse sistema de cache que a gente construiu aqui, ele não é escalável, né? Então, assim, a gente fez só para testar o conceito, né? A gente simulou aqui uma conexão com o banco de dados e simulou uma cache em memória. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente implementa isso de verdade, tá? Então, como que eu coloco uma camada de cache de verdade aqui, que possibilita, por exemplo, eu ter vários servidores utilizando a mesma camada de cache. E aí vocês vão ver que o usuário ele pode vir ou ter acesso por qualquer uma dessas frentes, vamos dizer assim, que são esses servidores web, que ele vai ter a informação também cacheada, tá? O mais importante aqui é a gente saber o que é um cache hit, o que é um cache miss, e que a gente tem que cachear as coisas, vamos dizer assim, de alguma maneira que seja mais rápida do que a original, tá? Então, se o nosso banco de dados aqui simulado, ele é lento, a memória aqui é extremamente rápida, então vale a pena a gente colocar a memória. Qual que é o detalhe? Geralmente o que é mais rápido é mais caro, então a gente não tem disponibilidade de colocar muita coisa aqui no cache, tá? Então são coisas que a gente tem que considerar quando a gente está construindo ou arquiteturando ou fazendo o planejamento aí e o projeto de um sistema de cache, tá? O que eu aconselho bastante a todo mundo fazer? Saber que existe cache, tá? Então saber mais ou menos como que você arquitetura o seu sistema, mas muitas vezes não colocar cache de começo, tá? Então coloca cache depois, para não aumentar muita complexidade, porque pode ser que o seu sistema não escale tanto assim para precisar de um cache. Então deixa planejado aonde você vai espetar, então métodos que já tem uma ideia, igual a gente tem aqui, né? Tem explicitamente onde pega do banco, etc., para depois você só espetar essas coisas ali dentro do seu sistema, tá? Então, não aumentar muito aí a complexidade do seu sistema de início, tá? Então, de começo você não ter esse overhead, esse overload de coisas para fazer, tá? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, clica no sininho para receber as nossas novidades em primeira mão. Vai em facebook.com/devpleno, curte a gente lá, segue a gente lá também para receber tudo em primeira mão. E, além disso, vai em devpleno.com, deixe o seu e-mail lá para você receber todas as nossas novidades aqui que a gente posta todo dia, tá? Então todo dia tem coisa nova aqui. A gente vai fazer um outro vídeo mostrando na prática com outra, sem ser a teoria aqui, né, igual a gente fez agora. E se você gostou desse vídeo, curte aqui, comenta, que é muito importante eu saber a opinião de vocês sobre tudo que a gente posta aqui, tá? Então, eu fico muito feliz de ouvir sempre aí o feedback de vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!